Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje aqui o nosso tema é o valor social de cada um. Esse é um tema bem legal para a gente começar aí a nossa semana, independente aí do dia que você vai escutar essa reflexão, esse áudio, mas é um tema bem legal para a gente colocar para a vida. O valor social de cada um. A gente procura valores, dá valores, tira valores, né? Mas a gente olha a vida sem entender aquilo que eu digo sempre aqui para vocês, as leis da vida. Quando você consegue entender e começa a perceber isso, começa a ficar tudo muito mais fácil. Então a lei da vida ela vai funcionar como? Como que é o valor social? O valor social, muitas vezes, a gente nem pensa nisso, né? Pensa no valor que tem lá fora, externo, as coisas tal, mas a gente esquece do nosso valor social. E, por vezes, a gente coloca o nosso valor social de acordo com aquilo que a gente vê, que a gente aprendeu. E aí, você já viu, né? Olhando lá para trás, a família, onde você foi criado, aquele lugar, aquele povo, né? Quando eu falo assim brincando, não estou menosprezando, tá? Mas eu estou dizendo assim: veja se tem condições de você ser uma pessoa próspera na família que você nasceu, tendo aqueles valores, aqueles conceitos. Observa bem. Qual é a referência que você tem de valor social de cada um? Mas observa bem, gente, essa hora é a hora que a gente precisa ser humilde, né? Humilde, sempre falo para vocês aqui, que é aquilo que eu olho e encaro o fato. Ó, eu não tenho condição, minha família era pobre, como é que eu não tinha referência, era só de falta. As referências que eu tive, eu, Jorge, particularmente, foi sempre de falta. Ai, tá faltando, tá difícil, tá duro, tá complicado. Nunca faltou assim, daqueles, ai, passei fome na vida, não, mentira. Mas não tinha as coisas que a gente gostaria de ter. Eu via as pessoas com coisas e tudo mais e eu não tinha condições para ter aquilo. Nem por isso eu fiquei revoltadinho, nervoso, brabinho, não. Mas durante muito tempo eu carreguei isso. E aí depois você começa a entender, fala, não, espera, quando eu comecei a entender, fala, qual o valor que eu tenho de prosperidade e riqueza na minha vida? Nenhum. Eu não via isso dentro da minha família. Então eu falei, opa, dentro não, só via fora. Falei, mas se alguém tem, por que eu não tenho? Se os outros fazem, por que eu não faço? Se os outros podem, por que eu não posso? E aquilo começou a cutucar minha cabeça. E aí eu comecei a correr atrás das coisas que eu achava que era valor. Mas para isso, eu tive que quebrar padrões. Eu tive que colocar um valor social em mim que a minha família negava. Então não podia ser metido, não podia ser arrogante, não podia sonhar demais, eu tinha que tomar cuidado, não dar o passo maior que a perna, você se acha muito, olha, contente com pouco, é melhor pingar do que faltar. Vê lá, vê lá, vê lá, olha lá, hein? Agora você é um homem casado, puta, lascou. Um pai de família, não sei o quê, parará, parará, parará. Então sempre foi alguma coisa. Incentivavam, claro, ó, vai estudar, vai fazer, naquela coisa. Mas atrás, do atrás, do atrás, sempre tinha uma falta. Quando eu saía dos empregos, então, eu estava trabalhando e pedia conta, porque eu falei, isso aqui não vai rolar nada para mim. Você é maluco, você é doido. Meu pai falava, você é muito bocadura, porque meu pai trabalhou, acho que a vida inteira dele em 3 empregos, né? Era sempre lá 50 anos em cada um. Mesmo porque naquela época, isso era até um sinal de, né, uma pessoa, um funcionário exemplar. Hoje não. Hoje você está muito tempo numa empresa, você é acomodado. E no mesmo cargo ainda, né? Já queima o currículo. Então, as coisas elas vão mudando. E na medida que eu fui fazendo isso, eu saía mesmo, já era meio, né, dar pra virada, fazer as coisas, não tinha medo desses negócios, já trazia uma coisa dentro de mim para fazer essas mudanças, para poder transformar isso. E aí, quando você vai entendendo o valor social de cada um, você começa a perceber. E hoje, esse áudio aqui, ele vai quebrar. Eu sei que pode gerar uma polêmica aí para quem está ouvindo, dependendo da cabeça que você tenha, mas eu quero que você observe isso e, pelo menos aí no seu íntimo, né, quietinho aí com você, você reflita sobre o que está sendo dito aqui. Se não servir, você deleta, joga fora, não tem problema. Não leva isso para um lado pessoal,
tá? Mesmo porque eu não vou esgotar o assunto aqui e não sou o detentor da verdade absoluta. Mas eu estou fazendo um convite para você que você reflita, para quebrar um pouco e veja o padrão que está dentro de você, porque eu sei que a maioria que for escutar esse áudio vai ter essa dificuldade, que é o valor social de cada um. Então, por exemplo, a gente tem uma ideia de que o generoso é aquele que dá, que doa, que faz, uma pessoa generosa, ajuda todo mundo, dá para todo mundo, né? Faz doações e faz as coisas tal. Tá sempre presente para ajudar. Dentro da lei da vida, das leis, né, da vida, não é assim que funciona. E eu, esse aqui que vos fala, descobriu isso na prática. Eu não li isso num livro, fulano falou, coisa. Não, foi na prática mesmo. Porque eu fiz isso na minha vida e atendo muita gente que faz. E todo mundo sempre na meta. Não muda. Então eu comecei a entender, falei, poxa, mas se eu faço bem para todo mundo, eu ajudo todo mundo, tá lá, eu sou uma pessoa boa, bacana, eu sou daquele modelinho, né? Um cara bacana com todo mundo, respeito todo mundo, até valorizo os outros até mais do que eu, né? Porque eu aprendi a fazer assim. Oi, eu só me lasco. Porque chamar você cansa, né, de tomar porrada. Às vezes você vai, toma, uma hora, perde muita coisa. Aí você começa a ver. E depois, quando eu mudei isso, né, que eu já vou contar para vocês, eu comecei a atender esse povo que fazia assim. Esse público começou a vir para mim. A mudança foi tão grande porque, né, antes eu perdia o valor com isso. E aí depois quando eu entendi isso, a vida falou, agora você vai ajudar as pessoas que fazem assim. E eu ganhava bastante dinheiro em cima disso, porque era o meu trabalho. Então o valor veio, eu falei, caramba, o banco que eu sentava, eu ensino o banco, o pessoal a sair dali agora e o valor vem para mim, porque eu vou ajudar essas pessoas. Assim como eu estudei, investi também para poder aprender isso, hoje o retorno vem para mim. Começou a prosperar, começou a dar certo. E a coisa foi. E eu comecei a fazer uma coisa que ninguém fazia, pelo menos a minoria que eu conhecia. Eu ia nas casas das pessoas. Eu falei, não vou montar espaço. Eu não tenho paciência de ficar num lugar. Ficar numa sala o dia inteiro para as pessoas irem. Então eu vou até a pessoa, porque aí eu vou para a rua, lá eu como pela rua, eu passeio, eu entro nos lugares, eu vejo gente, eu gosto de movimento. Eu não gosto de ficar preso, trancado dentro de uma sala, de um consultório o dia inteiro atendendo gente, né? Então eu saio, na vontade de tomar um café na padaria, eu tomo, né? Então ia dizer, imagina, isso não dá certo, isso é maluco, isso é doideira, ninguém vai deixar você entrar, não sei o quê. E no fim, era um indicando o outro, tinha dia que não dava tempo, não tinha agenda para aquele dia, porque tem o deslocamento e tudo mais. Mas eu gosto disso. Então levava maca, levava as coisas, levava tudo. Então foi um período muito legal de você fazer essas coisas e ir lá. Entrava, conhecia as famílias, as pessoas, a casa, a energia, os lugares, lugares novos. E a coisa foi indo. Então eu falei, olha, o valor social então veio. O meu valor social está aqui. A coisa ela está acontecendo. Então quando a gente fala desse valor social de cada um, é a forma como você se coloca. A forma que você tem o teu valor ali para que as coisas... Valor, gente. Valor, ele vai envolver a grana também, o dinheiro. Se você não põe valor em você, o dinheiro falta. E ele sempre vai faltar, porque você tem uma cabeça pobre. Então, o generoso, ele não é essa pessoa que você acredita que dá as coisas para todo mundo, que faz para todo mundo, que doa as coisas e que ajuda, e que está sempre ali o herói, sempre disposto a ajudar qualquer um. Não. Eu aprendi, porque quando eu fiz isso, eu só me lasquei. Então eu aprendi que quando você põe um valor social em você, que é o meu valor social aqui. Valor social, gente, vamos traduzir. É o valor que você tem para o mundo, para a existência. Não é o valor que você acha que tem. É o valor que você tem. É como se Deus estivesse olhando para você e falou: o Jorge vale uma garupa, sem conto. O Jorge vale 1.000, né? O Jorge vale R$ 1.
R$ 1,99, está na promoção. Então, é o valor que você tem para a vida. E claro, né, gente? A frase que eu sempre digo para você: ao que muito tem, muito será dado, ao que pouco tem, até o pouco será tirado. Isso aqui é uma frase que a gente tem que trabalhar com muita seriedade e que tirar o valor social dela. Colocar de uma interpretação errada da coisa. Mas a gente vai começar a entender isso agora. Quando você tem esse valor e você põe esse valor teu para o mundo retribui isso para você, porque é uma troca, que sempre é troca. Nada aqui no mundo está assim absolutamente de graça para você. Ah, é assim do nada. Não. Tem uma troca ali para a gente poder trabalhar junto, em conjunto. Tudo é equilibrado no meio da natureza. Não tem nada desequilibrado, a não ser nós aqui, seres humanos. O resto é tudo equilibrado, tudo bonitinho, para a coisa funcionar. O teu valor social é o quanto você vale para o mundo. Quanto é que você vale para o mundo, demônio? Quanto é que você acha que vale para o mundo? Então, quando você faz uma doação, quando você faz uma caridade, quando você se coloca ali, será que esse valor ele realmente é verdadeiro? Eu cansei de ver e vejo até hoje ainda pessoas fazendo caridade se estourando toda. A gente não tem, mas a gente dava. Como é que você não tem e dá, demônio? Como é que você tá ali fazendo, se matando, ralando, sofrida para fazer uma caridade? Que energia que você está pondo ali? O quanto você tem para fazer aquilo? Qual a tua disponibilidade, teu horário? Não, mas a gente sabe que a gente se sente bem. Sente bem nada, porque você acha que tem outro pior que você. Eu sei que isso vai chocar um monte de gente, mas eu não posso fazer nada. Desliga ou deleta. Já falei, ó, responde sair da lista e eu tiro você. Quem tá no WhatsApp. Porque não tá só nosso acesso, não acessar as redes aí, as plataformas aí para não escutar. Porque eu olhava para aquelas pessoas e falava, mas a pessoa não está cuidando dela, como é que ela quer cuidar do outro? Como é que ela está achando que ela está ficando bem se ela está uma merda? E ela está manipulando coisas de doação dos outros aqui, mas ela mesma está com uma energia horrorosa. Como é que ela acha que o outro vai receber isso? Muitas vezes até, nossa, quanta coisa aqui, tem os desvios, inclusive, estou precisando tanto, ó, um saquinho desse aqui não tem problema. Eu vi isso acontecer. É um pacotinho de feijão para mim, porque tem um monte aqui. E levando vantagem em cima de algumas coisas. E a gente vê isso o tempo todo acontecendo. Né? Então, quando a gente trabalha o valor social de cada um, a coisa é muito além do que aquilo que você acha que é. O generoso não é pobre. As pessoas acham que pobre é generoso e que rico é fútil. Pode olhar, tempinho para você pensar. Pobre é tudo generoso, rico é fútil. E você já falou isso pelo menos uma vez na vida. Olha lá, tanto dinheiro, ele não poderia estar ajudando tanta pessoa passando fome e tá gastando dinheiro à toa. É, eu também já falei isso, viu? Eu sou humilde para falar que eu já falei isso muitas vezes. Eu também tinha essa cabecinha de frango, porque eu achava que isso nossa, podia resolver o problema do mundo, né? E aí eu comecei a entender que nas leis da vida não é assim que funciona, porque o mundo é assim desde que eu pisei nesse planeta, eu vejo gente passar fome, ter dificuldade. Gente morar no barraco, ser arrastado, cair do morro, rolar, enchente e tudo mais, se as pessoas falarem que é problema do governo, que é problema da sociedade, não sei o quê. E eu fico só olhando. Eu também acreditei nisso. Eu também fiz caridade, eu também fiz doação, eu também fiz coisas que eu nem tinha vontade e eu fiz porque eu achava lindo. E só borrachada no ombro. Só paulada. Contando moeda para pegar metrô. Aí eu falei, não dá. Tem alguma coisa que está errada e eu não sei o que é, mas alguma coisa não está certo. Como diz aquela figurinha, né? Algo de errado não está certo. E aí a gente vai entendendo essas leis. Quando você fala é fútil, o cara gasta dinheiro com aquilo, acha absurdo, poderia dar. Não. Aquele cara, ele faz o que ele gosta. Ele não tá nem aí. Não tá nem aí para essa pobreza. Entendeu?
O cara tá lá passando fome, ele não sente que ele tem que fazer nada, ele vai viajar para Europa. Eu vou viajar para Europa, vou tirar as férias, pegar meu jatinho, vou lá para as Bahamas, né? Vou ficar lá um pouquinho, entendeu? Vou lá para o Havaí, pegar a onda. E ele não está preocupado com isso. Por quê? Porque isso não toca dentro dele. Porque a parte dele e o valor social dele já está colocado. Um cara desse, ele é no mínimo um empresário, ele é no mínimo uma pessoa que tem um trabalho onde ele tem recursos muito grandes, onde ele lidera equipes, onde ele faz as coisas acontecerem. Então o que, que ele faz? Ele tem prioridade no valor social perante as leis da vida, perante Deus. Então, na medida que ele tem esse valor, é como se Deus protegesse ele também. Ó, esse cara é importante para mim. Esse cara, ele leva um monte de gente nas costas. Quando a gente trabalha com a energética da coisa, entende a lei da vida, quando tem um rico e um pobre lá no hospital, ao contrário do que você pensa, e você vê isso na prática acontecendo, não adianta você falar que não para um pouquinho, percebe? O rico é bem atendido, é bem tratado, o pobre não. É, mas o rico tem hospital particular, é lógico. Eu também não entendia isso. Por quê? Se tiver lá na fila, mesmo no público, ele caiu lá no público, foi o que tinha ali para atender no momento, e ele foi lá, ele tem prioridade. Não atende o rico. Por quê? Porque diante da lei da vida, o valor social para cada um na vida, a vida fala aquele, porque aquele tem um monte nas costas dele que depende dele. Então ele precisa sair daí agora. O outro não, o outro é dependente. Então salva esse. Que esse aqui você salvando, esse aqui você salva milhões de pessoas que estão em volta dele. Porque se ele parar aqui, vai parar milhões. Aquele não, aquele que está individual, se parar, para no máximo a família dele. Ou seja, eu sei que isso choca, parece ser promíscuo dentro de uma moral, né? Dentro de uma situação toda de um termo de caridade e tudo mais tal. Ah, você discrimina o pobre, tadinho. Não, não discrimina ninguém. Você só está onde você se põe. Então o cara tem prioridade. Você sabe, gente, é mais bonito, você é mais rico, você tem, né, privilégio, você é VIP, né? Entendeu? Ah, você é especial. Especial por quê? Porque gasta, porque investe, porque tem grana, faz circular. Senão você não é especial de nada. Você só tem um cheque especial, você usa e pode pagar. Quando você usa e não paga, você não tem mais esse direito. Todo mundo sabe o que é isso. Você tem crédito enquanto você roda o crédito. Quando você não roda o crédito, usa e não devolve, você não tem mais crédito, né? O pessoal do SPC sabe bem o que eu estou dizendo. Serasa. Não tem. Todo lugar que você bate é não. É, mas eu tô passando, vamos precisava comer, foda-se. Não tem. Vai morrer de fome. Porque se você depender de um crédito para comer, você não vai comer. Te vira. Ai, como é ruim. Não é ruim, pô. Você usou, consumiu, não pagou, quer mais? Quantas vezes você fez isso ou viu gente fazer isso com você? Você ajuda, ajuda, ajuda e depois acaba fazendo tudo para a pessoa. Na fila, se tiver um monte de criança lá do hospital e uma professora, a vida, o valor social vai salvar a professora. Porque atrás da professora tem um monte lá atrás dela. E ali é uma criança. Ai, tadinha da criança, socorreu o bebê. Não. Então a gente precisa começar a entender esse valor social. Por isso que a gente vive numa pobreza. Numa pobreza incrível de espírito. Uma pobreza social muito grande. Você pega aquela mulher, você pega uma mulher, né, que ela vive dos recursos do marido. Então ela sai, ela gasta, e você chama ela de dondoca, madame. Sempre num sentido pejorativo. Aquela lá faz porra nenhuma, só gasta com futilidade. E ela vai lá e passa o cartão e sai da loja com um monte de coisa. O esforço dela é só. Nem passa mais o cartão, né? Agora só aproxima. E sai com tudo aquilo. O esforço é de carregar sacola. Aquela mulher, ao olhar do pobre, que não tem um valor social, não identifica o seu valor social, ela é fútil. Ela é safada, ela é um monte de coisa que coloca aí
dondoca, madame, essas coisas pejorativas. Mas aquela mulher, ela tem um valor social incrível na sociedade. Ela movimenta milhões com as colegas dela por ano. Ela vai lá, ela compra, ela gasta o dinheiro. Mas eu não digo que ela gasta, ela investe o dinheiro dela. Por quê? Porque ela circula, ela compra as coisas, ela faz o que ela gosta. Ela faz festas, reuniões, ela anda bem, ela compra joias, ela movimenta um mercado que depende dela. E ela, com as colegas dela, ela movimenta milhões e sustenta milhões de pessoas gastando, porque ela faz circular aquilo. E quanto mais, você já viu que essas mulheres, quanto mais ela gasta, mais o marido ganha? Mais ele fecha grandes negócios, grandes coisas. Por isso que fala, né, que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Porque ela faz circular mesmo, que às vezes o cara é meio, né? Ele segura, e ela faz, não, vamos viajar, vamos fazer, e ela empurra ele. E ele vai usufruindo de tudo aquilo. E cresce. E sempre tem, e nunca falta. E você que critica a madame tá sempre na merda. Por quê? Porque o teu valor social é fraco. Você acredita que você tem que sustentar a família, que seus pais dependem de vocês, que seus filhos dependem de vocês. E você tem uma vaidade muito grande, e você quer, porque quer, porque quer, mas não se coloca e faz caridade. Dentro da lei do valor social, preste bem atenção, dentro da lei do valor social, um empresário vale muito mais do que uma casa de caridade. Milhões de vezes mais. E eu não estou desprezando aqui para aqueles que é do extremo só. Ai, você está falando mal das casas de caridade. Não, não estou falando mal, entendeu? Mas dentro do valor social é muito melhor. Você vê que as pessoas elas se viram muito mais dentro de uma empresa trabalhando e fazendo as coisas, até aqueles que ganham menos, o salário mínimo lá, entendeu? A classe mais baixa dentro da empresa é muito mais feliz e melhor do que quem está numa casa de caridade esperando doação. A pessoa se sente melhor. Eu cansei de conhecer o pessoal do cafezinho, da limpeza, o povo ali que dentro de, né, de uma empresa ganha menos ali. E a pessoa faz, e ela junta o dinheiro dela, ela compra a casa dela, ela... falta nada para ela. Se ela não tiver uma ilusão e viver dentro do padrão que ela tem, ela consegue tudo. Cansei de ver gente de salário mínimo ter casa própria. Mas você acha que trabalhando ninguém enriquece? Tem que fazer alguma coisa, né? Fora disso. Então você tem um pensamento, um valor social pobre, fraco. Aí, se você olhar e observar bem, escutar esse áudio direitinho, sem as crenças, as amebas que você tem, retirar tudo e falar, ó, põe você aqui do lado e começa um novo ser. Ele fala, deixa eu ver o que esse cara está falando na prática. E observar o mundo mesmo, de verdade, você vai ver, vai provar para você que o que eu estou falando faz todo sentido. Não tem essa coisa, coitado, porque não existe coitado na vida. Gente, você pega o coitado lá, que todo mundo, né, a nomenclatura do coitado. O que o coitado faz? O coitado só explora. O coitado é um parasita. Ele não faz nada, ele não produz nada, ele só produz lixo. Ele sempre está de doação, 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 nunca tem, não produz, não paga imposto, não paga a internet, não paga a luz, ele tem tudo, mas ele não paga nada. Ele é um parasita da sociedade. Ah, é porque eu não tenho condições. E você tem que pagar por ele. Quem mora em condomínio sabe bem o que eu estou falando. Quando o condomínio sobe muito, porque você tem que cobrir o que os outros não pagam. Você paga, contribui, trabalha, faz suas coisas, tá? O outro não paga, mas ele tem o mesmo recurso que você. Ele tem os mesmos direitos ali dentro. Então tem que cobrar mais de você porque ele não paga. Cartão de crédito é a mesma coisa. Os caras já cobram um juro em cima de você que paga certinho, direitinho, porque o outro tem milhões que não pagam. Então ele já contabiliza o prejuízo. Então que valor tem, gente? Eu sei, volto a dizer, eu sei que isso na cabeça de muitos vai ser promíscuo. Mas observa bem, aí você pega um empresário, você pega uma pessoa rica, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que vai, um empreendedor, né, que é a palavra do momento, e vai, e faz, e cria, e vende, e faz um negócio bacana, e leva uma alegria, realiza um sonho, faz aquilo, a pessoa compra, troca, né, um produto, um serviço, um negócio. Pô, esse é próspero. Agora você faz só para ganhar dinheiro.
Você não vende sonhos? Você não vende alegria? Aquela dondoca lá, ela faz o que ela quer. Ela muda de casa a hora que ela quer, ela troca de carro a hora que ela quer, ela vai viajar para a Europa, ela chama as colegas, ela bebe do bom e do melhor. Pro pobre é só arroz e feijão. Pô, mas o rico, um arroz e feijão bem caprichado, bem trabalhado com camarãozinho, um arroz ali, é muito mais interessante, né, gente? Pô, é muito mais legal. Mas aí você tem uma cabeça de pobre, o teu valor social é fraco ou é zero, então você acha que não merece. Peça ao Senhor. Deus vai me ajudar, vai melhorar. Quando trocar o governo, vai ficar bom. É. Pois é. E aí passa anos e entra anos, o povo rouba, o povo mente, manipula, né? Galera aí da política, que você sabe que desde que eu me conheço por jeito, a política é isso aí. Não mudou nada. Entendeu? É sempre nego ali manipulando. Por quê? Porque quem está aqui é manipulável. O povo acredita, sonha, idolatra, tem que ter um herói, tem que ter alguém que olhe pro povo. Ah, alguém que tem que olhar pros pobres. Ai, que nojo. Coitadinho dos pobres. E você já viu alguma nação, gente, alguém crescer sendo pobre? Alguém ir pra frente? Um clube de futebol pobre ser campeão da Champions League, do Brasileirão? Não vê, né? Você só vê os ricos. Quem investiu grana, quem investiu dinheiro. Você já viu pobre se divertir em algum lugar? Não tem. Então o que eu falo aqui, eu não estou criticando, eu não estou menosprezando. Eu sei que tem gente, porque eu tenho um bom senso, eu sei que tem gente que passa por dificuldades muito grandes nessa vida. Mas por quê? Ai, não tive oportunidade. Será? Será que não teve mesmo? Porque eu vejo as pessoas, ai, não tive oportunidade. Pô, eu vejo o nego sair da favela e ir para Harvard. Cansei de ver. Conheço uma meia dúzia que foi. Porque a minoria, lógico, eu trabalhei dentro da favela, eu sei como é. Conheci muita gente de lá. E aí eu fico observando isso. Pô, mas se não tem condição aqui, por que o outro não foi? Por que esse aqui teve oportunidade dentro aqui? Ó, uma comunidade com 300 milhões de nego morando lá, meia dúzia saiu. E o resto? Aí não teve oportunidade. E esses aqui roubou a oportunidade? Então, gente, a gente precisa começar a pôr dentro da cabeça esse valor social. Você já vivenciar isso, não é que você não tenha, mas você se sentir lá. E eu sei que isso muitas vezes é difícil, porque a coisa você está num emaranhado complicado. Eu não estou dizendo que é facinho assim. Nada começa assim facinho. Mas você precisa começar a entender o teu valor social, a entender as leis da vida. Poxa, o que muito tem, muito será dado. Então, se você tem uma inteligência e usa a seu favor, mais inteligência vai ser dado para você, mais ideias, mais criatividade. Eu cansei de ver pessoas aí que fazem bolo. Para ver, a pessoa ficou ruim, desempregado, fez bolo, sabe? Começou a criar coisas incríveis. Hoje tem confeitaria, hoje trabalha com isso, deu emprego, funcionário, tem fábrica, faz as coisas. Pô, isso aí cresce, colabora, tem um valor social incrível para a sociedade. Agora o outro faz um bolinho lá, vem, ai, não dá, nhenhenhen, coitadinho, fica pedinte na rua, pelo amor de Deus. Já viu aquele pessoal que chega no farol? Ai, moço, pelo amor de Deus, me ajuda. Você quer fechar o vidro, sair correndo. Às vezes você compra assim com pena. Aquilo é uma energia horrorosa. O camarada que chega feliz, não, porque aí, beleza, bom dia. Ele nem oferece o produto. E você olha, pô, o que que é isso aí? Eu tô vendendo aqui uma balinha. Pô, o cara dá uma balinha dessa e compra e vende a rodo a balinha dele. Pô, energia é outra, gente. Tá se divertindo, tá fazendo a coisa, ele não se põe como menos. Ele gosta do que ele faz. E ele tem o sustento dele em cima daquilo. E ele vive muito bem dentro dos padrões e das condições que ele escolheu para ele. Eu cansei de ver isso, gente. Pessoa que vende qualquer coisa na rua e ela faz. Gente que pega papelão na rua, o cara fala, o cara veio pegar papelão na rua e tinha 3 casas de aluguel. Eu falei, minhas casas é só com o papelão que eu pego na rua. Eu tinha 18 anos. Eu conversei com esse cara. Então, gente, o valor social de cada um. Como é que tá o teu? Um bom estudo a todos vocês, um grande beijo e até a nossa próxima reflexão.